podcast do Antigo ao Novo. Eu sou Carlos Reuel e não estou só aqui, estou com meu brother Rafael Heitor. E aí, mano? E aí, mano, vamos lá, mais um dia, mais uma sexta, mais um fim de semana, mais do compartilhar da Bíblia, vai ser bom demais. E hoje aqui nesse quadro nós queremos fazer começar uma nova playlist, pode ser? Pode ser. Uma nova série, uma nova playlist, vamos fazer devocionais aqui. A primeira devocional que a gente vai puxar aqui é uma das parábolas de Jesus, é a parábola do semeador, muito famosa, né, Rafael? Muito famosa, muito conhecida, muito explicada, pregada, você com certeza já viu trocentas mensagens sobre ela. A gente vai fazer o nosso devocional pra gente meditar acerca de cada parte, cada aspecto que Jesus estava tentando ensinar pro povo aqui, né? Eu acho essa parábola muito massa porque ela é bem explicadinha, né? Ela é uma daquelas boas que Jesus ele conta a parábola e inclusive explica pra gente não restar dúvidas para aquele povo mais duro de coração, igual a gente, né? Então a gente consegue entender muito bem porque Jesus ele dá os mínimos detalhes acerca dessa parábola. Eu acho que ela ajuda a gente também a ter parâmetros para interpretar outras parábolas. Né? Perfeito. Ajuda a dar as dicas ali. Ela vira como se fosse uma chave de interpretação, né, para outras parábolas, né? Para entender como que Jesus estava tentando ensinar, né, ali. Porque pelas parábolas, às vezes os caras viajam, né? Exatamente. Dá pra dar uma viajada. Dá pra pregar tudo que é coisa por meio de parábola. A gente nunca pode esquecer que parábola, quando Jesus queria contar uma parábola, ele queria contar um aspecto do reino. Então, as pessoas às vezes esquecem esse aspecto primário, que é sempre o fundamental, que baseia toda a parábola, e fica pegando coisas secundárias para tentar trazer alguma alegoria, alguma invencionice da cabeça, né? A gente tem um episódio do podcast, galera, quem não conhece, vai lá no SoundCloud, tem lá todos os nossos episódios. Infelizmente no YouTube ainda não tem tudo, aí a gente sabe que a gente sobe só o áudio. Vamos subir depois, vamos fazer pensar isso. Nisso aí, mas quem não tiver na rádio, no YouTube, você pode acessar o soundcloud.com e lá você procura lá dentro do Antigo ao Novo, tem todos os nossos episódios. Tem um episódio lá que é sobre história da igreja e a gente fala do começo ali, a patrística. Falamos de homens, né, que continuaram o trabalho dos apóstolos, homens incríveis. Porém, digamos assim, uma das falhas deles foi que a interpretação deles era bem alegórica. Isso, exatamente. Inclusive quando falava de parábola, né? Exatamente, a gente tem esses problemas justamente acontecendo logo após o período apostólico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, acontece ainda hoje. Então entender o que Jesus estava querendo dizer é fundamental e não viajar muito em aspectos totalmente secundários, que era só para dar um panorama para que as pessoas conseguissem captar a mensagem, né? Jesus é interessante as parábolas porque ele pegava a realidade atual e explicava coisas simples para ele. Talvez, se ele tivesse no nosso tempo, só para você entender a parábola, ele falaria de internet, com certeza, de televisão, de computador, de armas, ele com certeza falaria daquelas coisas que estavam no nosso contexto, mas a parábola, ela faz um sentido, por isso que a gente tem que ter sempre a chave histórica e a chave da interpretação na visão principal que Jesus queria passar. Então, Rafael, onde está escrito a parábola do semeador? Hein? Bom, ela está em todos os três evangelhos, de forma um pouco mais limitada, principalmente no de Marcos, mas a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, né? A gente vai ler o de Mateus, que ele é um pouco mais completo, então a gente vai meditar acerca dele. Posso ler aqui? Mateus 13, aí ele começa a partir do verso 3, né? No verso 2 ele fala que ele reuniu ao redor da multidão grande, ele se assentou enquanto todo o povo ficava na praia. E aí ele subiu num barco, né, para contar acerca dessa parábola. Então diz assim a partir do verso 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
é aí a parábola que a gente vai meditar. Como você comentou, ela tem uma explicação pós depois de Jesus, mas a gente vai tentar caminhar por ela em cada aspecto. O que primeiro de tudo a gente tem que entender então aqui, eu acho, o que Jesus queria passar com essa parábola. Aqui Jesus ele está falando acerca da pregação, ele está falando acerca do evangelho sendo recebido pelas pessoas, né? Então ele estava orientando aqueles seus discípulos, aquelas pessoas que ele estava reunindo, como seria a recepção desse evangelho que elas estavam recebendo no decorrer da vida. Então isso é muito interessante porque Jesus meio que estava preparando ele para entender os diferentes tipos de pessoas ou de terrenos que essa parábola não, mas a palavra de Jesus ela alcançaria. Então Jesus, esse é o foco principal de Jesus nesse caso aqui. Jesus ele quer explicar para o povo como que se daria essa pregação do evangelho e a recepção do evangelho. Esse é o grande aspecto, se a gente pode é um definir. Contexto dele com multidões, né? Perfeitamente. Então, de repente, às vezes a gente se pega falando, quem tem costume de mandar uma palavra, né? Se pega com um monte de gente ouvindo, você tá lançando o evangelho ali, e qual será a reação de cada um diante daquela mensagem exposta? Perfeito. E Jesus ele faz aí um panorama então disso, né? Ele tá falando justamente disso porque ele tá com uma multidão ali, então ele tá explicando que aquilo que ele vai fazer, outros vão fazer depois dele, obviamente, e ele estava falando que ali naquele meio, aplicando já a parábola, aplicando a parábola como Jesus faz depois, naquele meio haviam pessoas de todos aqueles tipos que ele estava falando. Então isso é muito interessante. Jesus ele estava deixando bem claro que o pregar ele acontece isso. Então a gente vê, é muito interessante quando tem o descer do Espírito Santo lá em Atos, a gente vê que alguns recebem, outros ficam sem entender, outros ficam murmurando. Então todo momento em que a gente vê que há uma grande ação, sempre algumas histórias a Bíblia deixa sempre, tem aquele cara que tem um coração mais duro. Então é justamente sobre isso que Jesus estava querendo explicar, né? E vai ficar depois pra gente uma conclusão. Mas vamos aí, antes de concluir alguma coisa, vamos aí aos tópicos, né? Vamos tentar detalhar então. Aqui ele detalha alguns aspectos. Vamos lá. Ele fala a respeito de uma semente, ele fala do semeador, da semente e do caminho... e do solo que vai receber isso. Então ele fala de 3 aspectos fundamentais aqui. E além disso ele fala de 4 diferentes solos que ela vai cair. Então ela vai cair uma na beirada do caminho, terreno pedregoso, entre espinhos e em boa terra. Então esses são os aspectos que a gente tem. O que é interessante aqui é que a semente é a mesma. Isso é um ponto fundamental. Então o que Jesus está querendo dizer é que a culpa não é da semente, a culpa não é da palavra, a culpa o aspecto que vai variar no decorrer dessa mensagem não é a semente. Ele conta a história de um semeador. Então imagine um cara, naquela época não tinha tratores como a gente tem hoje, então um cara tava com um saco de semente, de repente com um furo na ponta para justamente ele ir andando e caindo as sementes no terreno correto. Só que no decorrer do caminho ele ainda não chegou no solo correto, então ele vai caindo em diferentes aspectos. Então a semente aqui é a mesma, ela não muda, e a semente é a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto fundamental para a gente entender esse texto. Outro aspecto é que o semeador também ele está indo fazer o trabalho com a semente, ele tem um objetivo de levar a semente a produzir. Então ele está falando também de um pregador ou de alguém que está levando a palavra, a importância de se ter semeadores da palavra de Deus. Esse é um outro aspecto que a gente precisa entender. E agora a gente entra no aspecto principal, que é onde o texto vai variando e vai tendo seu clímax no final, que é o solo, que somos nós. O solo vai variando. O solo que vai variar. Aqui a única variante nesse aspecto é o solo onde ela caiu, o aspecto em volta daquela semente que caiu, que foi lançada. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui é uma semente que cai na beira do caminho. Na beira do caminho é o caminho que ele estava fazendo para ir plantar. Então, ela caiu fora totalmente de onde seria
o local correto para se cair. E aqui é muito interessante, porque ela não está nem no propósito de dar a plantação ainda, ela nem se chegou aonde deveria acontecer. E Jesus, já parafraseando o que Jesus fala, lá mais para frente, ele explica... 19, né? Ele começa a explicar. Né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Perfeito. Em outro evangelho fala que vem as aves e levam ela, né? E ele explica de semelhante forma também, como se fosse o inimigo que levasse. Então, eu li aqui na NVI, esse qual? Essa é a NVI também que eu tô, NVI também. Então, aqui a Jesus ele já explica. Então, essa variante, que é o que caiu no caminho, é aquele que ouve a mensagem, então aquele que foi pregado também, só que ele não a entende. Então, ele não estava pronto a entender, com o coração duro, e o maligno, no caso, ele arranca aquela semente e não deixa nem ela brotar. Então, não há nem um frutificar. Aqui a gente entende como pessoas que nem tiveram o vislumbre daquilo que é Jesus, daquilo que é Cristo. Essa pessoa aqui, ela nem alcançou a glória de Cristo, que é a salvação de todos nós. O coração dela estava tão duro que ela nem pôde perceber isso. Então essa semente ela nem nasceu, ela nem teve o tempo de ficar, porque logo que caiu, ela já foi levada. Então esse aqui é um aspecto muito interessante, porque é algo que a gente sempre tem que pensar e se preocupar acerca de levar a mensagem. São pessoas que estão com o coração totalmente duros e não estão prontas para ouvir a mensagem, e de repente elas ouvem e logo levam. E isso é interessante a gente entender, porque isso não necessariamente está falando de pessoas que não vão na igreja. Tem pessoas que de repente estão indo na igreja, mas a incredulidade, a dureza de coração é tão grande que aquilo ainda nem aconteceu, nem foi alcançado. E tem um outro aspecto que eu jogaria aí, que é a questão do cara, para você entender, você tem que dedicar alguma coisa ali para você entender aquilo. Infelizmente tem pessoas que estão lá, mas não se dedicam a entender. Assim. Exatamente. Estão ouvindo lá, mas é como se... Exatamente. Eu imagino essa que está na beira do caminho, aquele jovem Eutico que estava na janela. Ele estava pensando em outras coisas, o cara estava lá, no lugar certo, a mensagem estava sendo lançada, só que o bicho estava olhando o pessoal passear por lá. Esse cara estava na beira do caminho, ele não estava ouvindo. Então, é justamente essas pessoas que elas nem se predispõem, de repente, como você mesmo falou, a buscarem esse entendimento. Tem que se concentrar, tem Exatamente. que pesquisar, tem que perguntar, tem que raciocinar o que ele está falando, tentar... Exatamente. E aí hoje a gente tem um problema, né? Porque hoje há tanta distração, às vezes o próprio ambiente do culto, ele gera distração. Isso é muito interessante. Eu estava conversando com o Sheldon, nosso amigo que volta e meia está aqui com a gente, quase sempre está aqui conosco. E eu estava conversando com ele porque a gente, quando está num culto ou está fazendo um culto em congregação, a gente tem que tomar muito cuidado para que as coisas paralelas e periféricas não tirem atenção, no sentido, às vezes, até disposição de como é feita a igreja atrapalha. Eu estava conversando com ele, por exemplo, quando você tem uma porta que é lá nos fundos do púlpito, de repente onde está pregando, e as pessoas têm que ir lá beber água. Isso traz uma distração muito grande. As pessoas toda hora vai lá atrás e volta. Então, esse ambiente ele precisa ser cuidado para que as pessoas possam depositar toda a sua atenção a esse momento, porque, mais uma vez, a mensagem ela é a mesma, a semente ela sempre vai ser a mesma, o semeador é o mesmo, a variante é única ao solo. Então a gente precisa entender que tem pessoas assim, tem pessoas que vão ouvir, mas não vão reter nada, e a gente não pode achar que é porque a pregação não foi lançada. Eu acho que isso também, e se a gente pensar em outro aspecto, é até um cuidado de Jesus para não desanimar. De repente o cara prega para um monte de incrédulo e nada aconteceu, e de repente o cara fica achando que o problema é a mensagem. Às vezes não, às vezes o problema é a mensagem, mas na maioria dos casos
a gente sabe que o inimigo ele está atuando enquanto a mensagem também está sendo atuada. O Espírito Santo, há um confronto, nas áreas espirituais, há um confronto para que aquela pessoa não tenha um entendimento. E aí qualquer coisa que tire a atenção ou da parte dela mesmo que ela não se dedique, isso pode acontecer. É isso aí, ele joga essa variante mesmo aí, existe um maligno mesmo e ele não tá nem um pouco interessado que você aprenda alguma coisa. Exatamente, talvez, e aí a gente pode conjecturar aqui, talvez se não houvesse a ação do inimigo, talvez de repente essa semente até crescesse, mas é o inimigo mesmo que vai estar tentando atuar. Eu acho muito interessante, você trouxe um aspecto muito importante, que é a atuação do inimigo. A gente nunca pode menosprezar que o inimigo irá atuar quando a palavra está sendo pregada. Continuando aí o 20, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Uhul, né? Show de bola. Tem muito disso. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui é a pessoa, eu não sei se vocês que estão ouvindo já conheceram alguém que ouviu a mensagem e logo quis pregar para todo mundo, recebeu com alegria, falou, meu Deus, é isso que eu quero. Estou empolgado. Tá empolgado, quer liderar, quer liderar a célula, quer liderar o grupo de jovens, quer liderar o louvor, e aí as pessoas vão dando, e Paulo fala sobre isso, olha, cuida dos neófitos, ou seja, Paulo, ele entendia que é um processo. Aqui, a palavra está falando justamente sobre isso, é um processo. De repente, o semeador aqui, se ele visse que o solo é rochoso, ele talvez tentaria molhar esse solo, no sentido de que ele estaria melhor preparado para o crescimento. Então, nesse solo rochoso, ela cresce, mas sem raiz. Então, a raiz é a palavra de Deus. Jesus ele conta também uma outra parábola lá em João a respeito da videira verdadeira. Ele fala que a videira é Jesus. Então, Jesus é o que nos mantém, porque nós somos enxertados na videira verdadeira. Então, nesse aspecto, a raiz ela é fundamental para o crescimento. E aqui é um outro aspecto muito interessante, que a gente pode até trazer a ideia de Lutero aqui, né? Porque Lutero, ele falava a respeito de uma fé viva, né? A fé viva é aquela que primeiro está no interior e depois ela surge para o exterior. É como se fosse uma consequência daquilo que está acontecendo interiormente. Essa pessoa que ela não deixou acontecer no interior, ela recebeu e já falou, nossa, isso é legal. De repente, hoje é muito comum, naquela época o cristianismo era perseguido, então pessoas aceitarem o cristianismo, elas estavam aceitando uma sentença de morte. Hoje, às vezes, aceitar o cristianismo é algo para ser incluído num grupo social. Então, a gente vê pessoas que aceitam com alegria, caraca, eu faço parte de um grupo, eu tô aqui, só que nunca cria raiz. E mais uma vez, puxando até a ideia do que você falou, essas pessoas, elas não se dedicam a aprofundar as raízes nelas, né? Então, elas não se dedicam à oração. Jesus, ele explicou o caminho. Você quer prosseguir nesse caminho, se fortalecer? Jejum, oração, palavra. Então, isso precisa ser a base, né? Sem isso não há crescimento. Isso é criar raiz. Né? Isso é criar raiz. Para baixo, é ali uma coisa que tá fazendo. Hoje o termo da moda, já teve vários termos, mas o termo que a gente tá usando mais na moda é o secreto, né? Exatamente. No momento que você tá escondido ali, você e Deus, ninguém tá olhando, não tem visibilidade, não tem like, não tem nada disso, ninguém tá vendo. E Jesus até orienta, não é nem para ficar expondo pro povo o que tá acontecendo. Jesus fala acerca do jejum, olha, limpa o seu rosto e faz como se nada estivesse acontecendo. Então isso é muito interessante, é algo entre você e Deus. O Sheldon, ele pregou no domingo e ele falou a respeito de a casa construída na rocha. Ele fala da parte do alicerce. Então, aquela pessoa que está construindo a casa com alicerces, naquele Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte de Jesus, é um cara que, na verdade, ele está fazendo uma construção que ninguém está vendo, que é submersa. Ela está lá embaixo, ela está... É algo e é algo interessante que foi falado, que é algo que só vai servir para a tribulação. O alicerce, quando tudo está bem, ela não faz diferença nenhuma. A casa construída na areia, ela aguenta quando tudo está bem. O problema é quando tudo dá errado. O problema é quando as coisas... E é igual quando falou aqui, Jesus fala,
é quando os prazeres desse mundo vêm. E aí não tem alicerce, não tem raiz, ela cai. E vai rolar, né? Não só as tribulações, as tentações, perseguições, vai rolar coisas ruins. Exatamente, o mundo terei aflições. Paulo fala, cara, a gente tá aqui pra sofrer mesmo, certeza. A gente vai passar, é certeza. Não é uma possibilidade. Paulo, ele não deixa como uma possibilidade pro cristão, olha, talvez você possa ter um ou outro probleminha aí na sua vida. Queira Deus que não, ele nunca falou isso. Ele falou bem claro, olha, no mundo tereis aflições. Ele fala que para você se alegrar por passar por tribulação. Ele fala que isso produz uma glória tremenda, que ele te traz perseverança e esperança. Então, isso faz parte da vida do cristão. Eu acho que a única diferença... Isso faz parte da vida de todo ser humano. Mas a única diferença é que o cristão, para aquela pessoa que não é cristão, a única diferença que eu vejo é que o cristão, ele sabe porque está passando por tribulação, porque está gerando um peso de glória. E o outro ponto aí que ele apresenta no 22 é quando a semente que caiu no meio dos espinhos. Esse aí é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Esse é interessantíssimo, porque esse já é diferente do anterior. Esse aqui ele chegou até gerar fruto, né? Ele até começou a querer criar alguma coisa, né? Porque ele chegou a ter uma raiz. Ele chegou a ter raiz aqui. Ele começou a chegar no estágio de começar a aparecer os frutos. E o que eu mais gosto dessa parábola é que ela mostra o processo. Ela mostra que não é de repente, não é assim que acontece, né? E Jesus, ele deixa isso bem claro. E aqui é um outro aspecto. Aqui já não é mais o aspecto de que não faltou palavra de repente, ou faltou oração, ou faltou jejum. Aqui é aquela pessoa que começa a ter prazer não mais em Deus, mas em Mamon, ou nas riquezas, ou nos prazeres. Ela começa, ela sabe quem é Jesus, ela sabe quem é Deus, ela foi pregada, ela leu essa semente, começou a criar raiz, estava em pontos de frutificar, só que ele começou a olhar para as coisas, né? E Paulo fala sobre isso numa das cartas dele. Demas, se eu não me engano, Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas foi um desses caras. Demas é o exemplo real do terceiro solo. O cara que começou a caminhar com Paulo, foi um discípulo de Paulo, só que ele amou as coisas do mundo. Ele gostou das coisas do mundo. E aí ele deixou-se levar por elas. O mundo, ele tem, digamos assim, tem umas coisas muito boas, né? Tem. Cara, eu acho que deve ser uma coisa que eu nunca experimentei, que deve ser muito bom, você viajar de primeira classe, exato, num avião pra Dubai, ir pra um hotel 5 estrelas. Alugar um carro. Andar de Lamborghini, Ferrari, Camaro, tudo. É complicado. A vida tem uns prazeres, assim, que às vezes o cara vai se dedicar a tentar, né, conquistar uma coisa financeira. Não necessariamente o cara chega lá, né? A gente falou de luxo, mas vamos dizer assim que existe uma forma de ter uma qualidade de vida melhor. Sim. E o cara se foca em riqueza. E hoje a gente tem há muitas denominações pregando esse tipo material de prosperidade como se fosse uma evidência da bênção de Deus para os homens. É como se Jesus ele tivesse prometido isso de alguma forma para com todos. Não, venham para mim que todos serão ricos. Isso não existe. A prosperidade... Eu gostei muito do termo que o Sheldon usa, porque a prosperidade é você não ter falta de nada, né? É a ideia de você estar suficiente naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então, essa é a prosperidade que todo cristão tem que buscar. Tudo aquilo que é além disso é uma busca simplesmente para alcançar algo, para ter um status a mais. Cara, o status que a gente precisa ter é como salvo. É essa marca que tem que ter na nossa cabeça. Ou qualquer outra coisa passageira e irrelevante. E o último ponto aí é quanto a semente que caiu na boa terra. Isso é muito bom, né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Perfeito. Aqui é muito interessante, porque aqui é todo aquele que recebe esse evangelho e passa pelo processo. Eu acho que a grande, já se encaminhando aqui pro encerramento, né?
aqui é a grande máxima de que Jesus, eu acho, queria deixar bem claro, que o germinar do evangelho no coração humano é um processo. É um processo de aceitação daquele evangelho. Você tem que querer que ele germine no seu coração. Então, a gente pode considerar como a ideia do arrependimento, do nascer de novo, da conversão. E o de criar raízes, que a gente pode entender como um caminho de santificação, onde a gente começa a usar as práticas dispostas por Jesus, como a gente já falou, oração, jejum e palavra. E o frutificar. O frutificar é a evidência de que aquilo que começou dentro está realmente acontecendo, está firmado. Isso é o fundamental. E o que eu gosto muito que Jesus ele encerra, que ele fala a possibilidades de colheita que pode acontecer, né? E ele fala da variedade. Alguns vão colher, algumas sementes elas vão produzir mais, outras menos. Isso é o próprio Deus que destina cada um, ou que escolhe cada um para cada obra. Às vezes você pensa, poxa, eu só sirvo aqui na igreja, eu só arrumo a igreja, mas Deus tem colocado a gente para frutificar em diferentes áreas. Paulo ele defende essa importância e essa diversidade de frutificar dentro da igreja, quando ele defende o corpo como sendo todos nós dentro do corpo de Cristo, e cada um exercendo uma função. A mão exerce uma função, o olho exerce uma função, o ouvido. Então, cada um colocado e disposto conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, para a glória do Filho. Então, a gente sempre tem que buscar esse caminho. A gente precisa entender que Jesus aqui ele deixa bem claro que todas essas pessoas que recebem como um terreno bom são aquelas que ouviram a mensagem e compreenderam. Então eles entenderam. Compreendeu, deixou criar raiz, não deixou nada sufocar. Não deixou nada sufocar e frutificou. Então isso é fundamental. Esse é um processo. Isso precisa acontecer. A gente precisa estar predisposto para isso acontecer. Às vezes a gente quer adiantar muita coisa nas nossas vidas. Eu quero acontecer logo na minha vida. Eu quero, falar as melhores coisas da Bíblia. Quero ser um grande estudioso. Ou às vezes não, eu quero ficar aqui atrás e não quero deixar as coisas acontecerem. Não quero crescer na palavra de Deus. Então a gente precisa entender que há um processo. E Deus preparou esse processo para mim e para você. E eu, como minha conclusão, já vou jogando aí. Joga aí. E você entenda essas sementes não só como, por exemplo, a salvação, mas acho que todo tipo de semente que o Pai lança, ele lança, né? A gente tem que se aperfeiçoar em amor. Perfeito. A gente tem que aperfeiçoar nossos dons, nosso ministério, nossa missão, nossa vocação. De repente você não sabe perdoar, ele tá jogando uma semente para te ensinar a ser um cara perdoador. Então são vários tipos de sementes que você não pode deixar o maligno roubar. Você tem que entender, você tem que deixar criar raiz, você não deixa sufocar e frutifica. E aí Deus vai te dar muitos frutos para sua vida, para a vida de outros, com certeza. É isso aí. Então é isso aí, galera. Até semana que vem.